encerrando essa série de mensagens que ao longo do mês de setembro a gente veio conversando sobre esse tema que ao mesmo tempo é polêmico, mas também é necessário. A gente vem conversando sobre uma religiosidade que pode se tornar tóxica, quando exige deveres daqueles que Deus coloca sobre nós, além daqueles, que Deus coloca sobre nós, regras humanas ensinadas como se fosse vontade de Deus, que a gente chama de legalismo, líderes tiranos, que se colocam às vezes como seres especiais entre Deus e o ser humano. Falamos também sobre a realidade de que as pessoas que compõem a igreja são complicadas. Nós somos complicados. E aí nós não falamos só do outro, falamos de nós mesmos. Nós somos complicados e isso resulta no fato das igrejas não serem perfeitas, como muitas vezes a gente gostaria ou espera que ela fosse. Hoje, encerrando o tema, com a certeza de que a gente não conseguiu falar sobre tudo, mas ao menos começamos uma reflexão que precisa ser constante e necessária. Até aqui a gente falou sobre problemas que surgem dentro da igreja. Lideranças, regras tóxicas, o pecado que se agarra em nós e as consequências disso tudo. E hoje o nosso foco vai se voltar um pouquinho para fora, para problema que vem de fora. E aí a gente se pergunta, qual que é o problema que vem de fora e afeta a gente enquanto igreja? Eu penso que é a cultura que a gente vive, a cultura da nossa época. Tem alguns desafios, algumas dificuldades que a cultura da nossa época tem trazido para dentro do nosso jeito de ser igreja. O jeito de viver da nossa época, de certa forma, influencia a nossa mentalidade cristã e até mesmo a nossa relação com Deus. O que eu estou dizendo? Deixa eu tentar explicar melhor isso. A cultura da nossa época é uma cultura bastante individualista e bastante consumista. Esse é o mundo que nos rodeia, é o mundo no qual nós vivemos. O nosso jeito de viver e de encarar a vida tem, na maioria, o foco em si mesmo e na realização pessoal. Como é que a gente sabe disso? Eu preciso estar no centro de todas as coisas. As coisas devem ser do meu jeito. E no fim tem que resultar na minha satisfação pessoal. É assim que a gente costuma pensar e até agir. Eu quero um trabalho que me realize, um cônjuge que me faça feliz, uma igreja em que eu me sinta bem. Se eu tiver filhos, que os filhos sejam um orgulho para mim. A gente normalmente não pensa muito para fora, pensa em mim. Além disso, a cultura da nossa época é uma cultura que tem buscado reivindicar os seus direitos, mas muitas vezes rejeita os seus deveres. Eu aprendi na escola que direitos e deveres têm que estar no mesmo nível, Mas a gente vive numa época em que direitos parece que falam muito mais alto do que deveres. Está na discussão, só para ter um exemplo, está na discussão nos últimos dias a pauta do aborto. A gente viu nas notícias, comentários. E aqui eu já preciso deixar claro que, enquanto igreja, a escolha sempre vai ser a favor da vida. Seja ela em que fase da vida estiver. A escolha de um cristão, da igreja, é sempre em favor da vida. Em princípio, somos contra o aborto. Mas, de outro lado, a gente também entende que a discussão ela não é simples, ela é complexa. E muitas vezes a história se torna tão difícil que as escolhas nem são mais entre o certo e o errado. Mas, às vezes, a gente precisa optar pelo o mal menor, o que causa menos mal para as pessoas. Porque, dependendo da situação, às vezes, em qualquer hipótese, o mal vai acontecer. Casos de abusos, casos de doenças. E a gente nota no meio dessa discussão, eu estou trazendo o aborto como um exemplo atual nosso, nessa discussão sobre o aborto, se fala muito nos direitos, principalmente no corpo da mulher, quase não se fala nos direitos da criança que está lá dentro, e nada se fala sobre os deveres. Direitos, deveres não tanto. A própria relação sexual, da qual pode nascer filhos, que é um presente de Deus, só que é um presente que Deus nos dá para ser experimentado num ambiente seguro.
O sexo, ele não é só a união física. A gente, às vezes, fazendo mau uso, imagina que é isso. Mas é uma união emocional, é uma união, segundo a Bíblia, até mesmo espiritual. E é preciso ter maturidade para vivenciar tudo isso. Maturidade mental, maturidade emocional, espiritual e, por que não dizer, até maturidade financeira. Porque se nascem filhos, precisam ser sustentados esses filhos. Às vezes eu me pergunto se a gente não começa a pular etapas, deixando de lado todo um processo que Deus coloca para que a sexualidade seja vivida com responsabilidade. A gente quer, às vezes, atropelar as coisas, Não é sem motivo que Deus planeja a sexualidade para ser vivida dentro de um determinado contexto, que a gente chama de casamento. É para que você possa assumir a responsabilidade pelo que pode ser gerado a partir de uma relação entre homem e mulher. Feita sem compromisso, gera o que a gente está vendo na nossa sociedade. Crianças que às vezes não têm o pai, não têm a mãe, tudo desorganizado. Isso só como exemplo, da questão dos direitos e dos deveres. Além disso, a gente vive uma idolatria de sentimentos. Eu coloco o meu sentimento acima de qualquer coisa. E mais profundamente a gente poderia pensar na idolatria do prazer. A gente corre atrás de se sentir bem. O importante é eu me sentir bem. Algumas vezes parece que o sentimento de prazer está acima de tudo. Só que essa sensação de prazer é algo muito passageiro. Isso passa rápido. E aí a gente quer mais. E a gente busca de novo. E isso é viciante, A gente vai estar sempre em busca daquilo que me satisfaz. Decisões importantes são tomadas com base em sentimentos. Só que sentimentos vêm e vão. Eles não são algo seguro. Seguir o coração, que a gente diz às vezes até para os filhos, assim, segue o teu coração, O que você vai fazer? Segue o teu coração. Seguir o coração nem sempre é o melhor caminho, porque a Bíblia diz que é do coração que provém um monte de coisas ruins. É do coração humano. A nossa cultura tem experimentado relacionamentos e compromissos descartáveis. Não é à toa que a gente se alegra quando alguém está celebrando bodas, A gente sempre inclui na oração, alguém diz, tantos anos de casamento, porque casamentos duradouros têm se tornado cada vez mais escassos. Até a Sandy e o Lucas Lima se separaram, Foi o babado da semana. Até a Sandy, que nossa, casal perfeito, separam. Um casamento só dura enquanto os dois estão felizes. Essa é a vibe de hoje, Se um não se sentir realizado, melhor pular fora, vamos tentar se realizar num outro relacionamento. As relações, elas têm se tornado mais flexíveis, só que isso gera mais insegurança. E ao mesmo tempo que a gente busca o afeto de pessoas, a gente tem um medo de desenvolver relacionamentos mais profundos, porque um relacionamento mais profundo me segura, me para. E o mundo exige constantes mudanças, então eu quero estar livre, leve e solto para as mudanças que forem acontecer. Isso é um diagnóstico da nossa realidade. No fim das contas, nós estamos buscando demais o ter e deixando de lado o ser. A nossa identidade muitas vezes está firmada naquilo que eu tenho, no local que eu moro. Onde eu moro diz algo a respeito de mim. Nas roupas que eu visto diz algo a respeito de mim. Às vezes é o iPhone 15, eu tive que perguntar para a gurizada se o 15 era o melhor hoje em dia, É o iPhone 15 que eu carrego para lá e para cá tirando selfies de lugares bonitos, comidas fantásticas, Para que os outros vejam como a minha vida é boa. Fútil, tudo futilidade. E essas coisas que nos rodeiam têm influenciado a maneira como nós vivemos a nossa fé, o nosso cristianismo. Por quê? Porque aí eu começo a querer também uma igreja feita para mim. Não é assim que as propagandas trazem hoje as coisas, tinha uma propaganda antiga do Itaú ainda que ele fazia assim, Itaú, feito para você. O Itaú é um dos maiores bancos do mundo, mas ele é feito para você. E a gente começa a gostar disso. Agora eu quero uma igreja feita para você também, do seu jeitinho. Eu começo a imaginar um Jesus sob medida para mim, para as minhas necessidades. E se ele não se enquadra, eu descarto, Ou fico só com uma caricatura, não o Jesus real. Quer saber como é que o consumismo entra dentro da igreja?
quando a gente adota uma fé customizada. O Jesus é o cara que, legal, né? Não tem palavra difícil, não tem palavra ruim. Eu seleciono os assuntos da fé que me agradam e aqueles que não me são convenientes, aquele que pisa nos meus calos, aquele que me bota para baixo, que não está de acordo com o que eu gosto, eu rejeito. Isso não me serve, isso não deve fazer parte da fé cristã. Só que, como disse Agostinho de Hipona, séculos e séculos atrás, doutor, bispo da igreja, a foto dele não é das mais bonitas, né? Se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Isso foi dito há muitos anos atrás. E a nossa geração está tendo dificuldade em lidar com o pacote todo da fé. Aí a gente seleciona o que quer. É isso que a gente faz no mercado. Uma marca está muito cara, a gente pega outra marca. Né? Eu experimentei desse, não gostei, vou de outro. Chego para comer numa praça de alimentação, escolho o que eu estou afim hoje. Hoje eu quero McDonald's, hoje eu quero comida mineira. Mineira é bom, né, Jéssica? Assim como a gente faz em outras áreas da vida, a gente quer agir com a fé também. A gente está preferindo um evangelho Netflix. Né? O conteúdo está todo ali, disponível para quando eu quiser, mas eu vou selecionando só o que me interessa. No que me interessa naquela hora, eu pego. Né? Vou consumir aquilo ali. É a cultura consumista que a gente vive. A galera está procurando uma espiritualidade mais fast food. Né? A gente não tem mais paciência para esperar, para fazer parte do processo. Isso é muito demorado. Eu quero o meu lanche quentinho. Rápido, né? Matar minha fome e cair fora, fazer outra coisa. Meu interesse é na bênção, não no relacionamento com o Senhor que dá a bênção. Porque relacionamento é um negócio que dá trabalho, exige dedicação, disciplina, prática, envolve amor, e isso aí é muito complicado. Diante de tudo isso, vamos parar para pensar juntos então, o que a Bíblia tem a dizer para nós, que vivemos, né, diante dessa cultura individualista, consumista. Qual que é o conselho de Deus para a gente viver de maneira genuína e completa a fé em Jesus? E aí eu penso que o texto que nós ouvimos tem algumas dicas preciosas. Daria para resumir e colocar, o pastor sempre está às 3, né? 3 desafios da vida cristã nessa cultura da nossa época. Só 3 para não ficar muito comprido também, porque eu sei que vocês não têm paciência para ouvir demais, né? O primeiro deles é dedicar a sua vida a Deus. Primeiro versículo que a gente leu. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina. E essa palavrinha, portanto, é essencial para a gente compreender o contexto do que ele está falando. E o próprio texto. A carta aos Romanos, aqui é o capítulo 12, tá? A gente poderia dividir tranquilamente a carta aos Romanos em 2 partes. A primeira parte vai do começo até o final do capítulo 11. É um trecho de 11 capítulos em que o apóstolo Paulo apresenta as verdades essenciais a respeito de quem Deus é, a nossa situação diante de Deus, o plano de Deus para nos reconciliar com Ele por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Isso está bem claro, cheio de argumentos, né? Fala de como nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus. E aí começa o 12 e vem um portanto. Né? E o portanto se remete a tudo que foi dito antes. Ou seja, do capítulo 12 para o final, ele fala da implicação do amor de Deus nas nossas vidas. O que esse amor tão grande, o que essa graça preciosa gera em nós. E esse trecho final fala de como Deus nos chama a viver a nossa vida cristã, que é uma vida a partir da fé em Jesus. Então, se a primeira parte de Romanos ela é mais teológica no sentido de explicar o que Deus fez, a segunda é um pouco mais ética, dizendo como é que o cristão vai viver a partir de tudo isso que ele já tinha exposto. E como é que vai ser essa vida? Vai ser a partir do que Deus fez. Só que a gente gosta mais de ficar na parte inicial do livro. Né? Quem nunca se apoiou em Romanos 8 numa dificuldade? O que diz Romanos 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais adiante, ainda no 8, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? São passagens que a gente gosta de ouvir. Consolo puro, o que Deus faz por nós.
Estávamos todos condenados, mas Jesus nos libertou com seu precioso sangue. Então nós recebemos o direito, lembra do direito? Recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E essa parte a gente gosta e memoriza. Só que logo depois da exposição do direito, Deus nos apresenta também as responsabilidades, aí vem os deveres. E aí entra um portanto. A motivação para viver uma novidade de vida é a gratidão pela misericórdia de Deus. E aí, movido por gratidão, eu passo a querer agradar mais a Deus e menos a mim. E aí não é mais tão egocêntrico, é mais cristocêntrico. Faz sentido isso para vocês? O meio evangélico está acostumado a chamar o momento de música no culto de adoração. Quem veio do meio evangélico sabe que é o momento de adoração. Mas olha só o que a Bíblia diz sobre adoração. A verdadeira adoração não tem a ver com música, mas tem a ver com vida. Entregar-se a Deus em todos os aspectos da sua vida, movido por misericórdia de Deus, essa sim é a adoração que Ele espera de nós. Muito mais do que cantar um louvor. Mas é um sacrifício vivo, não morto mais. Ele, claro, está usando aquela linguagem do Antigo Testamento, né? Onde se sacrificavam os animais para agradar a Deus, e agora diz, você apresenta a sua vida como um sacrifício não morto mais, mas vivo. Você passa a viver para Cristo e não mais para si mesmo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus e que não agrada a mim. Às vezes a gente quer adorar a Deus, mas no fim das contas a gente está quase agradando a si mesmo, né? Com o gosto musical que a gente tem, com aquela música preferida. Mas não, estou adorando a Deus, mas eu estou agradando mesmo o meu próprio umbigo. Primeira coisa, dedicar-se inteiramente a sua vida a Deus. Segundo desafio é comprometer-se com a igreja. E vocês vão ver que nesse texto a palavra igreja não aparece, mas o conceito está ali dentro. Por quê? Porque o apóstolo está começando a falar aqui da vida em comunidade. Ele está falando de que, olha, tem mais gente envolvida. Já naquela época havia pessoas que pensavam que bastava a sua relação. É eu e Deus e ponto final. Só que o apóstolo está dizendo, se você ama a Cristo, se você de fato ama a Cristo, você vai precisar amar também o corpo de Cristo. Não dá para amar só a cabeça. Tem que amar o corpo todo. Se você quer se comprometer com Jesus, vai também precisar se comprometer com o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja. Somos nós. Por isso que é necessário se comprometer com a igreja. E aí, quando a gente faz isso, precisa de uma boa dose de humildade. Viver em comunidade exige humildade. Não se achar mais nem melhor do que ninguém. É o conselho que o apóstolo Paulo dá. A gente precisa julgar a si mesmo conforme a fé que Deus nos deu. E que fé é essa? É a de que nós somos todos igualmente pecadores e completamente dependentes da graça de Deus. Não sou melhor do que ninguém. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, ou seja, existe diversidade nas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, existe unidade, e cada membro está ligado a todos uns com os outros. Então existe dependência. A gente vê aí diversidade, unidade e dependência. Nós somos igreja, somos o corpo de Cristo, existem funções específicas para cada um, existe serviço e existe dependência uns dos outros. E no fim das contas, todos dependendo de Cristo. Caminhada da fé nunca é uma caminhada solitária. Nunca. Isso é um engano da nossa época. Caminhada da fé envolve serviço, e serviço envolve pessoas. Você precisa estar junto de pessoas. Caminhada da fé envolve dependência, e dependência envolve pessoas. Envolve perdão, e perdão é uma coisa que a gente pratica com pessoas. Envolve amor. E a gente lembra sempre nos cultos que o nosso amor não pode ser só de conversa. Tem que ser algo verdadeiro. Essas coisas só se tornam possíveis quando existe mais do que um. Fé cristã exige vida em comum, vida em comunidade. E é aí que entra o terceiro desafio, de amar as pessoas de verdade.
O amor é o resumo dos mandamentos de Deus. Amar a Deus e amar ao... Pode falar alto, viu? Próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Deus é amor e aquele que vive no amor... Ah, vocês memorizaram, né? Porque a gente sempre repete. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. A gente vai repetindo esses trechos da Bíblia para eles entrarem fundo no nosso coração e ali dentro produzirem os frutos que agradam não para mim, mas ao Senhor. Isso é bíblico. João 13 diz: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Como é que as pessoas vão conhecer que os outros ali são discípulos de Jesus? Ele diz: se vocês amarem uns aos outros. É nisso que vocês conhecerão. Não é pelo jeito de falar. Não é pela roupa que veste. Mas é pelo amor que vocês têm uns pelos outros. A marca do cristianismo não é a perfeição. Às vezes a gente confunde, imagina que todos os cristãos deveriam ser perfeitos, bonzinhos, né? Aquela aparência de santidade. Tem muita gente buscando essa marca da perfeição entre os cristãos. Não vai achar. Porque os cristãos não são perfeitos. As igrejas não são perfeitas. A marca do verdadeiro cristianismo, segundo a Bíblia, é amor. Onde o amor estiver sendo vivenciado, ali vocês vão ver discípulos, o amor de verdade, né? O amor que vem do alto. Amor incondicional, amor sacrificial, amor que se doa. A gente é chamado a amar aquilo que ninguém gosta de amar. Nós abraçamos quem as pessoas não gostariam de abraçar. Foi isso que Deus nos chamou a fazer, porque foi exatamente assim que Deus agiu com a gente. Nós não merecíamos amor e Ele nos amou. A gente não merecia um abraço e um acolhimento da parte de Deus, mas foi isso que Ele fez com a gente. Claro que dentro de uma relação que envolve pessoas, como é a vida em comunidade, sempre vai ter conflito. Sempre. Porque relacionamento gera intimidade, e intimidade, com o tempo, gera conflito. Onde você convive muito, gurizada da juventude já percebeu isso, né? Um grupo bacana, uns 20 jovens, às vezes, aí eles começam a conviver. Daqui a pouco dá uma treta, né? Alguém diz uma coisa e eu fiquei meio encucado com isso. É isso, intimidade gera conflito. É por isso que as pessoas têm tanto medo hoje em dia de conviver, porque vai dar problema e a gente quer se proteger. Mas o chamado de Deus para a gente é não fugir do conflito. É entrar de cabeça no meio do conflito para tratar desses conflitos, porque nós temos receita para isso. Deus nos deu essa receita. A sociedade em si não sabe. A sociedade, com a cultura da nossa época, vai voltar sempre para o próprio umbigo. Então eu quero desse jeito, o outro diz eu também quero, e agora nós vamos brigar. E Jesus tem a solução para isso. Como é que a gente trata conflitos? Com amor e com perdão. É o jeito de Deus. Deus resolveu o conflito que nós tínhamos com Ele com amor e com perdão. E Ele diz, olha, vocês também vão resolver as coisas entre vocês do mesmo jeito, com amor e com perdão. Então esse finalzinho é quase como para refletir e praticar que a gente faz nas mensagens sempre. Hoje eu não botei tela aqui, mas é para a gente refletir e praticar. Pensar o seguinte, alguém te feriu na igreja? Já que o nosso tema é, ao longo do mês, machucados pela igreja. Pensa um pouco. Se alguém já te feriu na igreja, se você já se sentiu machucado por alguém na igreja, ou em nome da igreja, ou em nome do próprio Deus. Se a resposta é positiva, vocês vão rir de mim, mas eu vou dar um graças a Deus. Um graças a Deus que vocês já foram machucados, já foram feridos. Porque no fim das contas, a experiência de ser ferido, ela é necessária na vida da gente. A gente precisa disso. Porque quando eu sou ferido, quando o meu ego é machucado, eu experimento um pouquinho do que Cristo experimentou no meu lugar. Quando eu sou machucado, eu experimento assim, olha, um pouquinho do que Cristo experimentou no meu lugar. Jesus, ele foi extremamente machucado no seu corpo. E ele não tinha nada de errado com ele. Os errados éramos nós. Então foi por causa do meu pecado. Ele foi ferido por causa do teu pecado. E mesmo sendo machucado, ele insistiu em amar a gente. Ele não desistiu. Ele nos amou ao ponto de pagar o preço no nosso lugar.
Por isso, eu imagino Jesus dizendo para nós hoje: o teu irmão te machucou, o teu irmão, o teu pastor te feriu, a tua igreja pisou na bola com você, continua amando o teu irmão, a tua irmã, ama o teu pastor, ama a tua igreja, como eu, Jesus, amei você. Foi o último texto que eu coloquei na tela. Peçam a Deus que abençoe os que perseguem vocês. A gente, quando é ferido, a gente quer revidar, quer amaldiçoar. E Jesus está dizendo para a gente, olha, por causa de tudo aquilo que aconteceu, que Paulo veio contando nos 11 primeiros capítulos, agora vocês podem fazer diferente. O caminho de Jesus é um caminho na direção contrária da cultura da nossa época. Por isso ele não é fácil. Vocês devem estar ouvindo e dizendo, pastor, vai ser difícil colocar em prática isso aí nessa semana, né? Sim, não é fácil. Mas esse é o chamado que Deus deu para a gente. E ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que é necessário. Abençoar aquele que me amaldiçoa. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. É para a gente ter empatia com as pessoas. Sentir o que elas sentem. Se é para sofrer, sofremos junto. Se é para celebrar e fazer festa, celebramos e fazemos festa junto. Esse é o chamado de Jesus para a sua igreja. E essa é a igreja que a gente quer ser. Mas a gente depende completamente do amor de Deus para conseguir viver tudo isso, experimentar no nosso dia a dia. Amém.